Olá! Boa noite, criativas! Como estão vocês? Tudo bem? Acompanhando as Olimpíadas ainda? Ganhamos bastante medalhas hoje, hein? Olá, olá! Vamos conversar hoje, vamos bater um papinho sobre crenças limitantes? Isso aí, vamos falar de crenças limitantes. Já falamos disso uma vez, mas a gente sempre vai voltar aqui a falar de crenças limitantes, tá? Esse é um assunto muito importante e que tem tudo a ver com construção de autoconfiança. Então, a gente vai bater diversos papos aqui sobre crenças limitantes, tá bom? Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui para você. Você precisa de outras opiniões iguais à sua para se sentir segura ao fazer uma escolha, ou tomar uma decisão? Falando de outra forma, você precisa que alguém aprove ou valide suas decisões e escolhas para se sentir segura? Refletiu aí? Desde um corte de cabelo até pegar um empréstimo no banco, comprar uma casa, escolher marca de produto que você vai comprar. Toda opinião e conselho que você receber, nunca esqueça. Vai ser sempre recheado das inseguranças, dos medos, das experiências, da vivência do outro ou da outra pessoa. Sai. A opinião ou o conselho dela, né, será sempre recheado, inclusive, da opinião que ela tem sobre você e dos sentimentos que ela nutre em relação a você. Isenção? Acho que não, né? Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Dea Ferreira e eu estou aqui para ajudar mulheres a construir autoconfiança para vencer seus medos e concretizar objetivos de vida. Bem-vindas, bem-vindas à live. Existem outros vídeos aí no canal, no Dea Ferreira, no YouTube. Deem uma passadinha lá, tem bastante coisa interessante para vocês assistirem, tá? E dê uma passadinha no Instagram também, deaferreira.oficial. Vamos construir a autoconfiança juntas, tá? Espero vocês. E para quem já veio aqui antes, já esteve antes aqui na live, olá, obrigada por terem vindo mais uma vez. Bom ter vocês por aqui, tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui, tá? Vou repetir aqui a frase que eu falei. A opinião ou conselho da outra pessoa será recheado, inclusive, da opinião que ela tem sobre você e dos sentimentos que ela nutre por você. Então, você pode receber um conselho ou uma opinião, tanto de quem quer te jogar para cima, como de quem quer te puxar para baixo. E não duvide, viu, que isso existe, não duvide. O mundo está aí, a atualidade está aí para mostrar que do mesmo jeito que tem pessoas que estão ao seu lado e podem te aconselhar, podem te dar uma opinião pensando no que é melhor para você, também pode ter pessoas ao seu lado que vão te dar opinião, que vão te dar conselhos, pensando única e exclusivamente em puxar o seu tapete. Então, coloca o lado poliana de plantão aí, deixa ele atento e não esquece de ativar o modo criativas fora da curva, para ficar atenta a conselhos e opiniões, tanto os que você pede, quanto aqueles que chegam sem você nem pedir, né? Não sei nem qual que é o pior, acho que o pior são esses que chegam sem a gente pedir, definitivamente. Os conselhos e opiniões que chegam sem a gente pedir são os piores, tá? Então, eu aconselho, olha um conselho aí, será que vale a pena seguir esse? Eu aconselho a você pensar bem antes de ouvir a opinião ou o conselho alheio, tá? É sempre bom ouvir outras opiniões, ponderar, avaliar, né?
principalmente se for uma opinião que seja diferente da sua. Por que eu estou falando isso? Porque uma opinião que é diferente da sua já vai te agregar alguma coisa, que é o seguinte: quem tem uma opinião diferente da sua, geralmente te mostra um lado da situação, né? Um lado do problema que você não estava prestando atenção, que você não estava vendo. Então, uma opinião que vem, que é contrária à sua, por mais que possa parecer absurda, muitas vezes, ela vai contribuir para você enxergar coisas que você talvez não estivesse prestando atenção, né? E uma opinião que venha, que concorde com a sua, desde que guardadas as devidas observações, né? Uma opinião que venha a concordar com a sua, um conselho que venha a concordar com aquilo que você deseja, fique atenta, né? Fique atenta, porque por mais que combine com a sua, de repente pode não ser o melhor para você. Lembre que isso só quem decide é você mesma. Só você é responsável por isso. Lembre que qualquer que seja a escolha ou a decisão, você é quem vai arcar com as consequências, tá? Então, o fato de alguém concordar com a sua opinião, né, com a sua decisão, não significa que ela é acertada. Claro que existem pessoas, como eu falei, que estão ali para nos ajudar, nos jogar para cima, são pessoas em quem a gente confia, né? De quem a gente pode levar em consideração opiniões e conselhos. Então, é muito bom saber discernir de quem eu ouço, de quem eu não ouço, que opinião eu levo em consideração, qual eu não levo. Se tem aquela pessoa que sempre discorda de você, talvez seja bom sempre pedir opinião a ela, porque você sabe que ela sempre vai te fazer enxergar o outro lado da história, enxergar um ponto de vista diferente daquele que você está vendo. Mas a questão principal aqui é: por que você depende da opinião ou da aprovação alheia para se sentir segura, né, com as suas decisões, com as suas opiniões? Por que será? Vou repetir. Por que você depende da opinião ou da aprovação alheia, da validação de outra pessoa para se sentir segura quanto ao que você decidiu ou quanto ao que você escolheu? Você pode estar lidando, no momento que você passa por essa situação, você pode estar lidando sem perceber com uma crença limitante. Lembram? A gente já conversou sobre elas aqui no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá nos nossos vídeos, dá uma procurada. Um ponto de vista bem interessante sobre crenças limitantes. A gente abordou a questão do uso da nossa criatividade, né? O porquê da gente acreditar, à medida que a gente vai amadurecendo, por que a gente começa a acreditar que não é criativo, né? Que não é criativa. E aí a gente deixa de usar a criatividade, por exemplo, num momento como esses, em que a gente tem que tomar uma decisão, em que a gente tem que, né, escolher entre uma coisa ou outra, e a criatividade, uma mente aberta, ajuda bastante num momento como esse. Então, nós conversamos num vídeo anterior sobre crenças limitantes, e voltamos agora para falar um pouco sobre elas de novo. Como eu falei, a gente sempre vai voltar nesse assunto, porque é super importante a gente falar muito sobre isso, debater muito crenças limitantes, né, para a construção da autoconfiança, tá ok? E para vencer os medos. Então, a crença limitante, ela é nada mais, nada menos que aquela mentira que gruda na gente, né? Como se fosse uma verdade de verdade. É isso aí. E aí nos bloqueia, nos trava, nos impede de avançar, de crescer, de tomar decisões, de fazer escolhas. Essas opiniões e pensamentos, né, equivocados, errados, falsos, mas nos quais a gente acredita que são verdade,
vão nos impedindo de ir adiante, né? Vão nos impedindo de avançar. Eles nos limitam, nos bloqueiam. São falsas verdades que nos atrapalham porque elas se tornam verdades absolutas. Então, são mentiras que de tanto que são repetidas, tanto que nos foram ditas, acabaram se tornando verdades absolutas, quando, na verdade, elas são crenças limitantes. São falsas verdades nas quais a gente acredita e que vai limitando e bloqueando a nossa vida, né, a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa prosperidade. Então, é importante estar atenta, né, a essa questão. Por que você não decide sozinha? Né? O que te impede? O que está te segurando? O que está te bloqueando? Que medo é esse? O que está acontecendo? Por que você não consegue tomar uma decisão sozinha? Porque você precisa que alguém sempre valide a sua opinião, a sua decisão, que alguém sempre carimbe lá, hein? Gente, algumas crenças limitantes, elas são registradas de tanto que elas são repetidas, né? Como, por exemplo, a afirmação, o mundo é cruel, né? Ou você é desastrosa, né? Você é desastrada, né? Se a gente ouve isso todos os dias, ou repete para si mesmo essas frases todos os dias, elas vão acabar se tornando verdade para nós, né? Nós passaremos a acreditar nelas. E é sob essa ótica, né, de que o mundo é cruel, né, etc. e tal, que vamos começar a enxergar as coisas que acontecerem ao nosso redor, né? Tudo que acontecer na nossa vida, a gente vai começar sempre a associar a essa falsa verdade, né? O mundo é cruel, ou então eu sou desastrada, né? É essa explicação que nós teremos na nossa mente para tudo que acontecer. Tudo que acontecer com você, né, ao invés de você usar como um momento de crescimento, né, um momento de, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, de ajuste de vela, né, de ajuste de rota, você vai começar a se lamentar e dizer que tudo acontece com você porque o mundo é cruel ou porque você é desastrada, né? Se nós acreditamos que o mundo é cruel, tudo de mal que nos acontecer é porque o mundo é cruel. E não porque nós fizemos escolhas erradas. A gente tira a responsabilidade da gente. A gente tira a culpa, entre aspas, da gente, né? Das nossas escolhas. A gente tira a responsabilidade da gente, das escolhas que a gente fez, e começa a dizer que o resultado é porque o mundo é cruel, né? Aí lá vamos nós nos auto-impedindo de mudar, de melhorar, de crescer, porque a gente simplesmente não consegue enxergar, né, que depende de nós mesmas fazer novas escolhas, fazer melhores escolhas. Quando a gente culpa o mundo, que o mundo é cruel, né, o mundo, me odeia, etc. e tal, a gente se limita, porque a gente tira a nossa responsabilidade, né? A gente tira da gente a possibilidade de refletir e mudar. Além dessas inverdades que ficam registradas de tanto que elas são repetidas e repetidas e repetidas, né, no nosso dia a dia, outras tantas, elas ficam aí marcadinhas, registradas na sua cabeça, porque elas chegam de forma muito impactante, né? Eu usei um exemplo no dia que a gente falou sobre crenças limitantes e a criatividade. Eu falo assim, na primeira vez que você usar um elevador, ele quebrar, e você ficar 3 horas trancada lá, sem água, né? Sem luz, passando mal, com certeza isso vai ficar marcado para você, né? Por um bom tempo. Não é impossível reverter, mas pode ficar gravado aí na sua mente por um bom tempo. E aí você vai associar o uso do elevador ou o elevador sempre a uma situação perigosa,
a uma situação aflitiva, que vai te gerar ansiedade, né? Porque você vai sempre se lembrar daquele momento impactante que você não esperava, né? Para o qual você não estava preparada. Na sua primeira vez ali, você empolgadíssima para subir no elevador e, né, testar, sei lá, e de repente o elevador parou e você ficou lá 3 horas sem água, passando mal, né, tendo crise de ansiedade. Então, você não vai ter boas lembranças. E pode ser que, num futuro, quando você for subir, usar um outro elevador, né, essa lembrança venha e ela possa te bloquear. Então, uma experiência ruim, um susto, um trauma, né, podem deixar marcas profundas, difíceis até de remover. Mas eu disse difíceis de remover, eu não disse impossíveis, ok? Impossíveis é diferente de difíceis, tá? Criativas, nunca esqueçam disso. Agora eu pergunto, qual a crença que grudou em você e está te deixando insegura para tomar decisões? Ou quais crenças? Porque muitas vezes não é uma crença só, hein? Às vezes a gente tem alguns times de crença, né, que se juntam ali para atrapalhar a nossa mente, para travar a gente, o nosso caminho, e ficam ali fazendo a gente de refém, né? Então, qual crença grudou na sua mente aí que está te deixando insegura? Ou quais crenças, né? Que gangue de crenças grudou aí na sua cabeça e está te impedindo de tomar decisões, né, de fazer escolhas, de decidir por você mesma, sem precisar da opinião ou da aprovação alheia? Ó, uma crença sobre dinheiro. Será que ela te atrapalha de tomar decisões? Sim, né? Se você cresceu, se você alimenta a crença, ou se você cresceu ouvindo isso, te falando isso, as pessoas te falando isso, né, que você não sabe lidar com dinheiro, ou você passa a vida inteira repetindo que não sabe lidar com dinheiro, porque uma vez você saiu em 1982 com 10 reais na mão para comprar um sorvete, e aí recebeu o troco errado, e aí você ficou, né, com aquilo na cabeça, e falou, eu não sei lidar com dinheiro, e nem um troco eu sei receber. E aí, ó, gruda na cabecinha, eu não sei lidar com dinheiro. Parece bobo, gente, mas não é. Crença limitante é uma coisa séria, é um assunto que tem que ser levado muito a sério. Coisas que parecem simples como essa, podem estar bloqueando totalmente o seu caminho, o seu desenvolvimento, tá? Quer ver outra? Nasci pobre e vou morrer pobre. Tem coisa que pode ser mais bloqueadora de crescimento do que uma crença como essa, nasci pobre e vou morrer pobre. Nem quem nasce rico vai morrer rico, nem quem nasce pobre vai morrer rico, nem quem nasceu rico vai morrer pobre. Construa o seu caminho, né? Não se deixe bloquear, não se deixe ser impedida por essa crença. Então, uma crença como essa pode te fazer ter medo de tomar decisões, né, sobre assuntos que envolvam dinheiro, que envolvam investimento, que envolvam controle do seu salário, que envolvam administração do dinheiro da casa, que envolvam uma poupança para fazer alguma coisa futura. Uma crença sobre dinheiro pode te atrapalhar, pode te bloquear na tomada de decisões sobre dinheiro, tá? Crenças que espalham por aí, crenças sobre gênero, né, que envolvem gênero. Por exemplo, quem decide as coisas em casa é sempre o homem. Se você foi educada, né, para ouvir isso e achar que isso era o certo e que isso era uma verdade, né, que quem decide as coisas de casa que envolvem dinheiro, por exemplo, é o homem, ou quem toma as decisões mais importantes da casa é o homem, como é que fica a sua cabeça para tomar decisões sérias e importantes sobre as coisas do lar, né?
E outra, os homens se saem melhor com números do que as mulheres. Quem disse isso? Aonde? Entenderam? É preciso estar atenta. Vocês precisam estar atentas. Eu preciso estar atenta. Porque uma coisa muito importante é, uma crença limitante, ela não se construiu só no passado, não. Amanhã você pode sair, hoje você pode assistir um filme, ver uma novela, ouvir um discurso político, não sei, ouvir uma entrevista de uma atriz, de um ator, não sei. E lá vem uma verdadezinha falsa que se fixa na sua mente. Então, uma crença limitante, ela pode estar no nosso passado, atuando no nosso presente, mas ela pode estar ali depois de amanhã de manhã, esperando só a gente passar para ela, ó, grudar. Então, é importante a gente ficar atenta, não só ao que já vivemos, né, o que já está na nossa mente, ou que esteve na nossa mente, mas também estar atenta para não cair, né, em armadilhas futuras de crenças que estão aí à espreita, esperando a gente passar, né, esperando a gente dar um vacilo, né, digamos assim. Quer ver uma outra crença que pode estar também impedindo você de tomar decisões, de se sentir segura, né? É uma crença que fala sobre habilidades e competências. Mulher não sabe ganhar dinheiro, mulher só sabe gastar. Como que você vai tomar decisões, né, sobre como investir seu dinheiro, sobre como gastar, em que gastar, né, se te falar a vida inteira que mulher não sabe ganhar dinheiro, só sabe gastar? Como é que você vai acreditar que você é competente para sair, para montar um negócio, para buscar um emprego, para ter uma vaga de trabalho legal, fazer uma carreira dentro da profissão que você escolher, ou do empreendimento que você escolher, se tornar uma grande empreendedora, né? Se te falaram desde pequena, sei lá, se te repetem no trabalho, ou as pessoas ao seu redor repetem o tempo inteiro, a mulher não sabe ganhar dinheiro, só sabe gastar. Olha que trabalho, hein? Que trabalho péssimo que estão fazendo com a mente de uma mulher, né? De uma criança, de uma menina que cresce ouvindo: mulher não sabe ganhar dinheiro, só sabe gastar. Como é que ela vai tomar decisões no futuro? Como é que ela vai tomar decisões hoje? Né? Ela vai sair para comprar alguma coisa, recebe a mesada dela ali, né? Uma criança recebe a mesada, vai com a família para o shopping, na hora de gastar ali, poxa, eu só sei gastar dinheiro, eu não ganhei o dinheiro, é só mesada, sabe? Vai travar a criança em algum momento, vai travar a mulher em algum momento, em algum momento essa crença vai, ó, surgir e tentar te travar, bloquear seu caminho. Você tem que estar atenta, né? Coisas que são ditas e repetidas desde a nossa mais tenra infância, vão ficando marcadas na nossa mente, né? Repetidas em casa, na escola, na TV, nas piadas e nas brincadeiras, e por aí vai. Porque tem muita piada e muita brincadeira que são como não sei nem o termo para dizer assim, sabe? São pejorativas, piadas que são traumáticas, que acabam nos levando a criar crenças, a acreditar em bobagens que não existem, mas piadas, né? Brincadeiras, elas também geram crenças limitantes. Então, é preciso a gente estar muito atenta a isso, principalmente com as crianças, né? Me faltou até palavras para falar sobre isso. Essas falsas verdades criativas, elas se alojam, e mesmo sem você perceber, elas vão, né, tomando conta, vão causando um estrago enorme na sua vida, tá? Grande parte de nós mulheres, por exemplo, né, não se julga capaz ou acham que é difícil lidar com dinheiro. Só que nós não nos damos conta disso, a gente nem se toca que a gente
acredita nisso, mas que isso é uma falsa verdade. A gente nem se toca. Se você não estiver atenta, né, se não se tocar que é uma crença limitante agindo para te derrubar, você não muda a sua mentalidade sobre esse assunto. E você continua alimentando essa inverdade aí, ó, mantendo ela guardadinha, e você não muda a sua mentalidade sobre esse assunto. Eu enveredei aqui por dinheiro, mas crença limitante age da mesma forma, qualquer que seja o assunto, tá? E é isso mesmo, mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade sobre o assunto. É possível você construir uma nova crença, né? Uma verdade de crescimento, uma crença de crescimento, né? Sobre essa crença limitante. Então, você pode trocar uma crença que atrapalha a sua vida, que te bloqueia, e construir em cima dela uma crença nova. Uma crença de crescimento, né? Uma nova mentalidade sobre um assunto, né? Se a gente continuar falando de dinheiro, por exemplo, né? Certas questões para a gente construir nossa verdade ainda não estão totalmente sob o nosso controle. Se a gente continuar falando dessa questão financeira, né? Dinheiro e tal. Como essas coisas ainda não estão sob o nosso controle total, muitas vezes, isso acaba impactando mais ainda na fixação da crença, né, no grude da crença limitante, né? Por exemplo, diferença salarial entre homens e mulheres, né? O mundo acredita ou acreditava, ainda bem que isso está num processo de mudança, né? E a gente tem que manter isso, a gente tem que estar atento, a gente também tem que brigar por isso. Entendia-se que o trabalho da mulher valia menos que o trabalho do homem. E isso ainda existe hoje. Eu sei que muitas de vocês aí passam por isso, né? Diferença salarial entre homens e mulheres. Isso gera o quê? O entendimento nas mulheres de que elas merecem menos? Que o trabalho delas tem menor valor? Não, né? Mulheres que ainda são responsáveis únicas pelos cuidados do lar, né? Mesmo trabalhando fora, né? Mesmo trazendo dinheiro para casa, muitas mulheres ainda são únicas responsáveis pelos cuidados do lar, mesmo tendo um parceiro, mesmo, né, tendo uma parceira, ainda são responsáveis pelo cuidado do lar, unicamente, e ainda trabalham fora, né? E muitas vezes, quando há a necessidade de ter uma pausa, por exemplo, na carreira de um dos dois, para que se cuide das crianças, que se cuide de um processo de transição das crianças, as crianças estão indo mal na escola, alguém está doente, precisa de cuidados, né? A maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, quem tem que pausar a carreira são as mulheres, né? Geralmente não são os homens. E aí vai gerando crença limitante, né? O trabalho da mulher é mais dispensável, né? Isso não existe, né, gente? A falta de educação também básica sobre dinheiro. Muitas de nós crescem, né? E não recebem educação sobre dinheiro, sobre como gastar, sobre como investir, sobre como poupar, sobre como funciona o dinheiro, para que serve o dinheiro, né? E aí a gente não sabe lidar com ele. Eu penso que é difícil, porque a gente assiste o jornal, aí houve noticiário, e aí houve um monte de notícias sobre bolsa, índice isso, índice aquilo e tal, e a gente vai criando aquele monstro na nossa cabeça, e a gente vai achando que dinheiro é uma coisa difícil de lidar, né? E, além de tudo, a falta de financiamento para projetos femininos. As mulheres têm bem mais dificuldade de conseguir empréstimo, de conseguir financiamento para seus negócios do que os homens, né? A gente sofre preconceito quando vai buscar, muitas vezes, empréstimo e tudo mais. Eu consegui apoio para um projeto meu através de um fundo que é específico para mulheres, porque em outros bancos, simplesmente, eles não abriram crédito. Imaginem,
foi uma instituição, né, criada para financiar projetos de mulheres, que me apoiou e me deu suporte. Tudo isso contribui para que haja um maior impacto ainda dessas crenças limitantes na cabeça de nós, mulheres, na nossa mente, né? Essa forma como o mundo se comporta, como as coisas existem no mundo ainda muito, nos tratando de uma maneira diferenciada, como se nós tivéssemos uma posição inferior, uma capacidade inferior, né? Acaba contribuindo para que essas crenças limitantes sejam ainda mais incrustadas nas nossas cabeças, sejam mais fixadas ainda na nossa mente. E a gente tem que estar muito atenta. Você consigo mesma, eu comigo mesma, e esse trabalho também da gente alertar as outras mulheres, né? Sempre que possível compartilhar, falar, explicar, para que outras mulheres também possam enxergar, né, e se livrar dessas crenças que estão ali bloqueando a passagem, bloqueando os seus caminhos. Mas, mesmo com tudo isso, é possível mudar sua atitude em relação, por exemplo, a dinheiro e finanças, para que você tome decisões, para que você faça escolhas de maneira confiante a respeito de um assunto que é extremamente importante, né? Você pode construir uma nova crença, uma que te faça crescer e não a crença que vai te bloquear. E você pode começar pelo conhecimento. É isso aí, conhecimento sobre o assunto. Ao invés de se esconder, todas as vezes que você ouvir a palavra dinheiro, investimento, poupança, gasto, seja lá o que for, ao invés de você correr e se esconder, pule na frente, vá para frente e diga, opa, sou todo ouvidos, fala aí que eu quero aprender. É isso aí. Você precisa construir uma nova verdade em cima da crença que te limita. E nada melhor que conhecimento para isso, né? Informação. É isso aí. Conhecimento. Não importa se você ganha muito, se você ainda ganha pouco, né? Não é essa a questão. Faça o que for possível para você aprender a lidar com o assunto, né? Nesse caso, que a gente está falando com o assunto dinheiro. Se fosse uma outra crença, né? Lidar e aprender sobre essa outra questão, né? Então, se tudo que for possível para você fazer, né? Dentro do que está ao seu alcance, e se você puder esticar mais um pouquinho a mão ainda, botar mais o pé mais à frente ainda para dar mais um passinho, né? Aprenda a lidar com o assunto, né? Vá ao encontro dele. Como eu falei, quando a questão de dinheiro aparecer na sua frente, não pule para trás, não corra, pule para frente e diga, opa, eu quero ouvir, eu estou aqui. Fala para eu ouvir também. Explica aí de novo que eu não entendi. Eu tenho uma dúvida e vá adiante. Aprenda sobre o assunto. Muitas mulheres já estão fazendo isso. Então, eu convido você, criativa, a fazer também. Esse assunto da crença limitante sobre dinheiro, né, é uma coisa muito séria. Que bom que muitas de nós, né, já está trabalhando sobre isso, né? Trabalhando para mudar esse conceito, essas ideias, né? Essas crenças limitantes. Nós já conversamos aqui também sobre representatividade. Então, quanto mais mulheres dentro dessa área, quanto mais mulheres falando sobre esse assunto, quanto mais amigas suas ao redor souberem sobre dinheiro, puderem, né, debater com você, conversar, trazer uma informação, melhor. Maior a representatividade, mais mulheres mostrando que nós podemos, sim, lidar com o dinheiro, né? Segundo a Forbes, eu gosto sempre de ler a Forbes e eu recomendo a vocês, essa é uma fonte ótima de informação sobre dinheiro. Não é preciso ler a revista inteira, né? Não, eu também não me interesso por todo o assunto que está ali, mas existem reportagens bem interessantes que vão deixando a gente ali informada sobre o assunto, e aos poucos a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez e vai
criando confiança para lidar com o assunto, né? Segundo a Forbes, quase 1/3 da riqueza mundial hoje é controlada por mulheres. 1/3 da riqueza mundial é controlada por mulheres. Isso representa hoje 77 trilhões de dólares. É isso, gente. Os desejos e as necessidades, né, de nós, mulheres, em torno do dinheiro, estão mudando, né? E a gente pode e deve acompanhar. A gente tem que vencer essas crenças limitantes. Então, vamos acompanhar as mudanças, né? Nós ainda somos as mais atingidas em momentos como esse da pandemia, né? E aí a nossa autoestima e confiança são mais uma vez abaladas. Vocês devem ter visto nos noticiários e tudo mais. A questão que a gente falou há pouco, no momento como esse, né, de pandemia e tal, quantas mulheres precisaram abandonar os seus trabalhos para cuidar de familiares, para estar com os filhos, para cuidar da educação dos filhos, né? Então, nós, mulheres, ainda somos as mais atingidas em momentos delicados, como esse que a gente está vivendo agora, da pandemia, né? Segundo um estudo recente, né, nos negócios e no empreendedorismo, 74% das mulheres não se sentem apoiadas o suficiente nos seus negócios. E 75% das mulheres empresárias estão preocupadas com acesso a financiamento, o que eu acabei de falar, né? Tanto disponibilidade de financiamento para mulheres, né, dinheiro disponível para financiar projetos de mulheres, quanto no processo de aprovação, porque a mulher pode se candidatar, né, e sofrer preconceito, sim, infelizmente acontece, na hora de liberar um financiamento, né, não haver credibilidade sobre o projeto dela. E daqui a pouco eu vou falar uma coisa que vai dar para vocês entenderem, ou para a gente tentar perceber o porquê isso acontece, né, do financiamento acabar sendo mais dificultado para as mulheres, né? Das mulheres pesquisadas nesse mesmo estudo, quase 2/3 delas se declaram financeiramente inexperientes. 2/3 das mulheres, né, se declararam inexperientes financeiramente, né? Isso se deve muito ao fato de a gente ainda encarar, a sociedade ainda encarar muito dinheiro como tabu, e em relação às mulheres, mais ainda, né? E além do fato de que a maioria de nós não foi educada, não aprendeu a lidar com finanças, né? Ou não se interessou por crenças limitantes, né? Ou não teve acesso à informação, né? Então, isso dificulta qualquer um, não é só a mulher, isso dificultaria qualquer um saber onde e como começar a tomar decisões sobre o seu dinheiro, decisões financeiras, né? Então, aí se enquadram as pessoas que, para tomar decisões sobre dinheiro, né, precisam recorrer a uma opinião, a uma validação, né, para a sua decisão. Por quê? Porque se sente financeiramente inexperiente, porque trata dinheiro ainda como tabu, porque o mundo ainda trata dinheiro muito como tabu, né? Todo mundo quer dinheiro, precisa de dinheiro, né, para ter qualidade de vida e tudo mais, não é só isso, mas precisa. Ao mesmo tempo, as pessoas ainda alimentam uma crença limitante de que dinheiro não traz felicidade, né, de que quem é rico não tem amigos, e por aí vão bloqueando, né, a prosperidade, porque vão alimentando essas crenças limitantes bloqueadoras, né? Esse estudo mostrou ainda que 69% das mulheres, né, falam, se queixam ou colocam que elas estão tendo que fazer o dinheiro durar mais e mais ainda, né, esticar o dinheiro,
você começa a mudar a marca que você usa, você começa a trocar os produtos que você usa, você deixa de consumir alguns produtos, você deixa de fazer programas com a família, esticar o dinheiro, fazer o dinheiro render para o que é básico, né? 69% das mulheres dizem que estão tendo cada dia mais que esticar o dinheiro, fazer ele render mais e mais, o mesmo dá para muito mais coisas. Como é que se faz milagres assim, né? 54% das mulheres consideram saúde e felicidade como suas principais prioridades. Saúde e felicidade, segundo a pesquisa. 54% das mulheres consideram que saúde e felicidade são suas prioridades. Para os homens, né, a saúde e a segurança financeira são as coisas mais importantes. Né? Então, existe uma diferença aí, né, entre que essa pesquisa mostra, entre o que mulheres e homens estabelecem como prioridades. Para o homem, segurança financeira, para a mulher, saúde e felicidade. Óbvio que isso é um estudo, né, com um número limitado de mulheres, mas é um bom parâmetro para a gente prestar atenção, né? Porque esses estudos podem impactar muito esses resultados, por exemplo, na hora de liberar um financiamento. Bom, os homens, né, suas prioridades são segurança financeira. Mulher, saúde e felicidade. Não, então mulher não é seguro para a gente liberar o financiamento. Conseguiram entender? O fato da gente priorizar saúde e felicidade não deveria diminuir ou não deveria nos bloquear o acesso a financiamento para nossos projetos, né? E eu não tenho dúvida, né, creio que ninguém tem dúvida de que esse tipo de informação ou de constatação não é informação que traz o problema, que gera o problema, é essa informação ser usada de uma maneira equivocada, né, para bloquear o nosso acesso a financiamentos, né. Ambos os sexos, né, mulheres e homens, consideram importante ter uma carreira de sucesso, né, mas enquanto os homens veem riqueza como um símbolo de sucesso, né, e planejam viajar e ter maiores experiências, né, as mulheres veem a riqueza como uma fonte de segurança, né, e também como uma forma de fazer diferença no mundo. Estou com vocês. As mulheres, né, começam a aposentadoria também mais tarde do que os homens, né, muitas, inclusive, ainda nem pagam a aposentadoria, né, pois colocam, né, a família em primeiro lugar, a educação dos filhos, e muitas vezes esquecem de olhar para si, esquecem de planejar suas vidas, né, de cuidar das suas prioridades também financeiras. Então, acaba acontecendo isso. E, segundo esse estudo também, as mulheres querem usar a riqueza adquirida, né, a riqueza que elas gerarem ou criarem, ou receberem, gerarem ou receberem, para criar um amanhã melhor, um mundo melhor, né? Elas também se importam que os negócios e os investimentos sejam socialmente responsáveis, né? Repetindo, responsáveis. Que não explorem as mulheres, né, as suas comunidades, né, e que sejam também ambientalmente responsáveis. Então, as mulheres, segundo a pesquisa, né, querem usar a riqueza que elas adquirirem, que elas construírem, para fazer um amanhã melhor, para criar um mundo melhor, né. Nós, mulheres, olhamos para o dinheiro de maneira diferenciada. Novamente, eu repito, isso não significa que os homens não olhem também, mas essa pesquisa, né, em cima desse número limitado de pessoas, claro que toda pesquisa usa, trouxe essas informações, né? E que tal, então, se a gente começar a falar de dinheiro? Que tal a gente vencer a crença limitante, construir uma nova verdade, uma verdade de verdade, uma verdade verdadeira, uma crença verdadeira e de crescimento sobre a crença limitante, começando por
falar sobre dinheiro, falar de dinheiro. Vencer o tabu, meninas, e começar a falar abertamente sobre dinheiro. Falar, ler, perguntar, lidar com o dinheiro, né? Isso vai ajudar a te tornar mais confiante em lidar com ele, né? Você verá que o dinheiro não morde e que é possível lidar com ele de uma maneira mais saudável, né? Eu também já passei por momentos em que eu pensei que dinheiro mordia. Pensei que dinheiro mordia e também tinha as minhas crenças de que se eu tivesse dinheiro, eu afastaria pessoas que não teriam dinheiro ao meu redor ou que tivessem menos do que eu viesse a ter. Olha só que coisa, né? Que crença, que coisa que vai limitando a nossa vida. Então, é preciso vencer isso. E nada melhor do que encarar o problema de frente. Vamos falar de dinheiro, sim. Dinheiro faz o mundo girar. Dinheiro não é prioridade, né? Mas é prioridade. Entenderam? Não, entenderam sim. Dinheiro não é prioridade de vida, mas dinheiro é uma prioridade para ter qualidade de vida, né? O mundo gira através de dinheiro, a gente precisa comprar coisas, a gente precisa consumir, né? Mesmo que seja o mínimo ou que seja o máximo, as coisas básicas que a gente precisa ter para ter qualidade de vida, a gente precisa comprar, a gente precisa adquirir. E se a gente comprar, se a gente adquirir com o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, né? Esse dinheiro ele é mais importante ainda, porque não só ele compra, mas ele ajuda a aumentar a nossa autoconfiança também. A confiança em você mesma, a confiança de que você pode produzir, né? De que você é capaz, que você é competente, que você também pode ser uma provedora, né? Comece gerenciando as suas entradas, as saídas, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, criando metas a curto prazo, economizar para algo que você queira, né? Ou para consertar alguma coisa dentro de casa, ou um presente para você, ou um investimento em um equipamento para você estudar, um novo livro, né? Mas comece a gerenciar como usar o seu dinheiro, né? Como aplicar o seu dinheiro, como fazer ele funcionar melhor, como fazer você ter um melhor retorno dele. Então, pesquise preços semanalmente ou sempre que possível, compare, comece a pedir descontos em valor e em percentual, comece a falar de números e dinheiro, comece a falar de dinheiro, falar. Não é para o dinheiro se tornar o protagonista da sua vida, se você deseja isso ou não, mas trabalhe e fale sobre ele, faça ele se tornar um assunto comum, um assunto que não é tabu, um assunto que você discorre, sobre o qual você discorre, sobre o que você fala, sem tabu, sem pressão, né? Se você sabe, se você não sabe, você pergunta, né? E vai conhecendo e vai criando, construindo a sua confiança em lidar com o dinheiro, né? Observe as marcas que você consome, entenda as diferenças entre uma e outra. Será que os produtos são realmente diferentes? Por que um custa mais e outro custa menos, né? Por que as coisas entram em liquidação no mercado, né? Por que um produto mais barato está próximo de um mais caro na prateleira? Tudo isso são informações sobre dinheiro, são informações sobre finanças, né? Sobre o rendimento do seu dinheiro, sobre o quanto o seu dinheiro vai te permitir consumir, ter qualidade de vida. E você vai aprendendo e construindo uma crença nova no lugar de uma crença limitante que só te bloqueava, por exemplo, para tomar decisões sobre dinheiro, sobre investimento, né, sobre gastos, sobre poupança. Pense sobre isso. Enfrente o tema. Fale sobre dinheiro, fale sobre o assunto. Pergunte, leia, assista o noticiário. Se você não entender um termo, vai lá e procura.
É muito difícil? Vai, procura outro, tenta entender de uma maneira mais fácil e lide com o seu dinheiro, administre, faça ele se tornar uma coisa comum do seu dia a dia, né? Uma coisa com a qual você lida com segurança, sem medo, né? Alguma coisa que você lida sem que seja um bicho de 7 cabeças, tá? Transforme ele num bichinho para botar no chaveirinho ali e você carregar todo dia para onde você for, mas destrua a sua crença limitante sobre dinheiro, assim como qualquer outra. Diante de fazer uma escolha. Existem várias e várias crenças que podem estar te impedindo. Hoje nós falamos um pouco sobre dinheiro. Dinheiro, todo mundo considera um assunto delicado. Como eu acabei de dizer, vamos falar sobre dinheiro, vamos errar, vamos acertar, mas vamos falar sobre dinheiro. Vamos quebrar esse tabu, né? E vamos tornar o dinheiro um assunto que todas nós possamos conversar, sobre o qual todas nós que tenhamos vontade de aprender, possamos aprender para lidar melhor com as nossas finanças, com os nossos projetos de vida, para tomar decisões, para fazer escolhas, nos sentirmos seguras nas nossas escolhas e nas nossas decisões, né, sobre a administração do nosso dinheiro, daquele que a gente ganha, daquele que a gente administra, né? Não importa, mas que a gente crie uma relação mais sólida e de encantamento com o dinheiro, né? Vamos nos encantar por ele, vamos nos encantar pelo assunto. Dentro do que for possível, aprenda, né? Deixe de lado o monstro e traga ele como o chaveirinho, o bichinho encantado do chaveirinho para ficar pendurado ali na sua bolsa, você levando para lá e para cá, tá bom? Criativas, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado por assistirem a live. Pensem sobre o que eu falei. A gente ainda vai conversar muito sobre crenças limitantes, tá certo? Toda terça e quinta a gente vai ter live às 8 horas, tá? Continuem assistindo as Olimpíadas. Deem um like aqui no vídeo. Acompanhem os outros vídeos, assistam os outros vídeos, deixem seus comentários. Se quiserem sugerir algum assunto, fiquem à vontade. Se quiserem mandar perguntas, contar suas experiências, visitem o meu Instagram, deaferreira.oficial. Aprenda, converse, discuta sobre tudo que for possível para construir a sua autoconfiança. Leve dúvidas, traga perguntas, fique à vontade. Estou aqui para compartilhar com vocês e a gente ultrapassar os nossos limites, ultrapassar essa curva aí e nos tornarmos cada dia mais criativas fora da curva. Mulheres que se respeitam, mulheres que se amam, que se cuidam, que cuidam de suas feridas, né? Que enfrentam seus medos, né? Que se jogam com tudo na vida. Então, criativas fora da curva, espero vocês no próximo vídeo. Vamos ter um assunto bem legal para a gente conversar, ok? Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Até quinta-feira, hein?